Voltamos com o varejista aqui nesse ambiente. Você deve estar percebendo, a gente está num ambiente especial hoje aqui, fazendo um programa de imersão quando a gente fala de tecnologia, de numerário, do Pix, do dinheiro, essas ferramentas todas que a gente utiliza e como isso pode ser, a gente estava falando no final do primeiro bloco, um modelo de negócio para o varejista também. Então, ó, aqui até nessa câmera aqui, ó, você está vendo, a gente está num ambiente, vai ter um barulhinho de caixa eletrônico, tem pessoa trabalhando aqui, ou seja, a gente está numa imersão praticamente aqui no varejista nesse tema de hoje, tá bom? A gente estava falando, Karine, sobre essa questão dos Atmos estarem presentes no varejo. Perfeito. E aí eu perguntei para você se isso vocês têm algum dado, não sei se você pode dizer, ou pelo menos um percentual aproximado, isso ajuda o varejista a ter mais circulação na loja? Ajuda e muito. E muito, porque eu me lembro, por exemplo, quando eu vou acessar, por exemplo, eu preciso de um dinheiro especificamente, e vou fazer um saque, isso já faz tempo que eu não faço, como eu mesmo disse, mas quando eu fazia, eu entrava, por exemplo, numa loja de conveniência, fazia lá o saque e acabava comprando alguma coisa para levar. Vocês têm esse dado no varejo, ou seja, a presença do Atmo melhora a circulação de pessoas ali dentro da loja? Melhora muito. E a gente tem, o Banco 24 Horas também consegue fazer pesquisas, então de vez em quando a gente faz algumas pesquisas para entender um pouco melhor o comportamento do usuário, o que ele espera, que tipo de transação ele gostaria que tivesse. E a gente recentemente fez uma pesquisa do como ele usa e quantas vezes ele vai e quando ele vai, o que ele faz. Né? E a gente se surpreendeu, a gente sabia que os números eram importantes, mas 50% das pessoas, e é 50 mesmo, 50 redondinho, 50% das pessoas disseram que elas, quando sacam, aproveitam para fazer compras na loja. Então, em linhas gerais, né, a gente não só consegue atrair pela questão da marca, porque a pessoa vê que tem um adesivo, alguma coisa, e entra para... Enfim, para fazer o que ela precisa. E ela entra com o objetivo de tirar o dinheiro, ela de sacar. Ela entra com o objetivo de usar o banco 24 horas, sacar, sim, os outros fazer serviços. Um pagamento, um empréstimo, seja o que for, mas ela aproveita que ela está ali, que ela já está com dinheiro e ela acaba servindo do lojista. Isso para o varejista é muito bom, né? É um ativo super importante. E é tranquilo para o varejista? Tem muito varejista que assiste a gente, tem alguns empresários que vêm bastante no programa e também assistem e podem estar falando, poxa, eu queria um desse lá, é tranquilo entrar em contato com vocês? Super o varejo? Tranquilo, a gente tem essas informações todas no nosso site, uma equipe grande comercial para assistir. Pequeno, médio e grande varejista. Pequeno, médio e grande varejista. Hoje a gente tem a gente está organizado de forma a atender as especificidades de cada um deles. Então a gente tem dentro da estrutura de varejo um grupo que olha contas nacionais, um grupo que olha varejistas regionais e um grupo que olha o pequeno varejista que muitas vezes está interessado no Atmo, que tem uma particularidade na sua cidade, ou enfim, que precisa de uma solução talvez mais enxuta, né, um guarda de valores, ou mesmo questões de conectividade, né, eu acho que uma curiosidade da TecBan como um todo, a gente nasce e cresce no entorno do ATM, né, do ATM grande, do vermelho, desses que estão aqui atrás de nós. Né, mas como nós somos uma empresa de tecnologia e a gente é reconhecido no mercado pela robustez dessa solução, boa parte dos ativos que está dentro desse equipamento também é fornecido para os varejistas hoje de forma apartada. Não necessariamente ele precisa ter um banco 24 horas no estabelecimento dele para que ele seja assistido, por exemplo, pela nossa guarda de valores. Ou então para que ele tenha um equipamento de conectividade que a gente tem, que é o que garante uma disponibilidade altíssima desses equipamentos e também vem sendo um aliado super importante dos nossos clientes para garantir que eles estejam sempre conectados e que eles possam garantir que os demais pagamentos estejam funcionando dentro das lojas. Explica melhor deles. Um pouco o que você citou de guarda de valores. Perfeito. Principalmente porque a gente se conecta muito com o varejista e você citou isso como um benefício para o varejista. Exato. Né? Como é que ele pode entender isso como um benefício? Só para quem está assistindo entender um pouquinho melhor. Hoje, dentro do guarda-chuva da TecBan, a gente tem algumas verticais que nasceram a princípio para servir o banco 24 horas, mas que ganharam corpo e se tornaram tão relevantes que hoje são comercializadas individualmente e o varejista, enfim, de todos os tamanhos pode fazer uso delas. Né? Então a gente tem uma vertical que é a vertical, talvez a segunda mais conhecida, que é a guarda de valores. Né? Então é onde a gente faz recolhimento, abastecimento de numerário, é onde a gente tem cofres inteligentes, enfim, uma série de soluções para o varejista para que ele possa gerir com mais segurança e mais eficiência
os recursos que ele recebe dentro do seu estabelecimento. A gente tem uma vertical de conectividade, por exemplo, né, onde a gente tem modems que são inteligentes e tem toda uma tecnologia que foi desenvolvida pela própria TecBan para garantir um altíssimo índice de disponibilidade dentro das lojas. Tá. Né? Então, modems, por exemplo, que operam com 2 chips e que tem uma inteligência para que quando um não está operando, não está funcionando tão bem, o outro assuma e assim por diante. Isso é comercializado para o varejista. Então, a gente hoje tem dentro do nosso, né, portfólio de clientes, varejistas de todos os tamanhos. Isso é importante você falar, né? Então, quem está assistindo o programa, por exemplo, não são só os grandes varejistas que podem ter essas soluções, né? Muito ao contrário. A gente tem pequenos varejistas que são clientes nossos, muitas vezes com um Atmo e, eventualmente, com equipamento de conectividade, um desses modems que a gente tem. A gente tem varejistas que já têm aí soluções um pouco mais robustas de tesouraria, como cofres inteligentes, onde ele consegue ir depositando o dinheiro que ele vai recebendo e a guarda de valor chega para retirar esse dinheiro com uma frequência menor, não precisa ir lá, sei lá, todo dia, ou enfim, a cada 2, 3 dias. E a gente tem grandes varejistas que daí tem uma solução super completa que passa por cofres inteligentes, passa por guarda de valor, passa por uma série de equipamentos grandes e pequenos, né? Então a gente tem, por exemplo, redes de supermercados espalhadas no Brasil, onde dependendo da cidade eu tenho um equipamento grande de 8.000 cédulas, né? Dependendo da filial que ele tenha, eu tenho um Atmo. E quais dessas atuações de varejo, por exemplo, supermercado, eu falei de loja de conveniência, você citou algumas outras, quais hoje são as principais atuações? Onde está mais presente um ATM ou um Atmo? Eu diria que hoje setor, assim, por exemplo. Os setores que enfim, são mais consumidores dos nossos serviços são os supermercados, né, as farmácias e os postos de gasolina. Tá. Né? A gente tem outros varejistas também, a gente tem uma série de varejistas, por exemplo, de vestuário, né, onde são clientes nossos para guarda de valores. Então, mas já esse é o Atmo já, né? Se for ter um produto, não? Se quiser um produto conectado à rede do Banco 24 Horas, muitas vezes o Atmo é a melhor solução. Porque eu fico pensando assim, quando você fala de uma loja de conveniência num posto, de uma farmácia e de um supermercado, são lojas maiores do ponto de vista do tamanho mesmo, tamanho físico mesmo. Quando você vai para um varejo, uma loja de calçado, uma loja de acessórios, etc., se você colocar, eu estou dizendo do ponto de vista do tamanho, é muito grande, quase que fica, do ponto de vista do tamanho, sempre lembrando, um trambolho ali dentro. Fica uma coisa desproporcional. Aí funciona mais um Atmo. Acho que é isso que... A gente tem que o meu interesse com isso é chegar pro varejista e falar, vamos melhorar a circulação da loja, pode né? Fazer. A gente tem alguns tipos de equipamentos. Então, a gente tem o equipamento tradicional, o mais antigo que o pessoal conhece do Banco 24 Horas, que é um equipamento que ele só é possível fazer o saque, não é possível fazer o depósito. Sim, você só consegue tirar dinheiro e não colocar dinheiro lá. Colocar. A gente já tem um equipamento que a gente chama que é um equipamento reciclador, né? Um equipamento onde o varejista daí já pode fazer o depósito sem envelope, sem nada. Ele pega um bolinho de dinheiro, coloca na bandeja, a máquina mesmo conta e ele faz um reuso desse dinheiro. Então, na prática, ele não só consegue armazenar o dinheiro que ele recebeu na loja, como ele evita que a guarda de valores tem aqui muitas vezes no seu estabelecimento, porque esse dinheiro ele é dispensado para o cliente que chega lá para fazer um saque, né, num equipamento desses. E aí eu tenho um equipamento ainda mais, um pouco mais compacto, que a gente chama de ATM Lite, aí um número menor de cédulas, justamente talvez para um estabelecimento que não tenha esse volume todo de notas e não faça sentido para ele. Também reciclador, um equipamento que também é possível depositar e sacar. E por último, então, o Atmo, que daí já é aquela lógica que eu comentei contigo na pergunta anterior, que o dinheiro sai do caixa do estabelecimento comercial, não tem cédula. E vocês aqui. ajudam também no trabalho, porque assim, ao mesmo tempo que eu estou buscando incentivar o varejista, porque veja, por que eu estou fazendo essa pergunta e por que eu falo tanto de incentivo? Quando eu trago os varejistas aqui, a gente fala muito, o que a gente faz para melhorar a experiência no ponto de venda? Que a gente já não chama mais de ponto de venda, chama ponto de experiência. Perfeito. Então, quanto mais eu coloco circulação lá dentro, melhor fica a minha possibilidade de fazer venda. Sem dúvida. Então, isso é muito importante. Ao mesmo tempo, tem varejista pensando, poxa vida, mas eu vou trazer o pessoal aqui para usar dinheiro, existe uma questão toda de segurança. Como é que vocês trabalham na logística de entrega
e retirada desses valores? Vocês ajudam o varejista nesse sentido? A gente ajuda não só no treinamento, mas também com todo o expertise e com o treinamento dos nossos próprios funcionários, né? Uhum. Quando a gente fala de, não do Atmo, mas dos outros equipamentos onde existe abastecimento, né, a gente tem uma equipe própria, né, dentro da nossa guarda de valores, que é quem faz, muitas vezes, o abastecimento e a retirada desse numerário. Então, esse pessoal ele é muito bem treinado por nós, e mesmo quando a gente precisa, de alguma forma, trabalhar com algum parceiro, do ponto de vista, né, de guarda de valores, a gente tem clientes que preferem fazer o seu abastecimento, tem outros contratos, enfim. Esses parceiros também passam por treinamentos dados por nós, dentro da Universidade Tecban, para garantir o maior nível de segurança possível. Então, o varejista faz parte, de alguma forma, dessa Universidade Tecban, no sentido de entender o funcionamento de tudo isso? A ideia é que ele possa fazer treinamentos e entender como melhor usar e gerir o seu estabelecimento do ponto de vista do numerário, né, e como os nossos equipamentos possam ajudá-los. Sim, a Universidade Tecban tem uma série de cursos para suportar esse varejista. E você lá no começo falou para mim que os grandes bancos, né, a gente está falando de Itaú, Bradesco, Santander, se não me engano, Banco do Brasil e Caixa, é isso? Falei certo? São os acionistas. Sim. Mas há mais bancos cadastrados no Banco 24 Sim. Horas, né? Tem gente já falando, e o meu cartão do... Pode falar a marca aqui, tá tudo bem. E o meu cartão do Nubank, e o meu cartão do C6, do Inter, funciona também? Todos esses funcionam. A gente tem 150 instituições associadas ou conectadas ao Banco 24 Horas. Então, eu hoje desconheço um banco, é possível que exista, mas eu desconheço um banco, uma instituição financeira que não permita Seja que os seus cadastrado. clientes usem o Banco 24 Horas. E para as operações como um todo que todos os outros bancos têm? Exato. A gente chama de offering, né? Mas o grupo de transações que está presente para cada banco é uma decisão estratégica do banco. É então, do banco. Isso. Não é da funcionalidade da máquina. Não é da funcionalidade. O banco tem que fazer uma conexão e tem que querer disponibilizar aquela transação para o seu cliente. Então, a gente tem alguns bancos, a gente tem bancos que têm hoje quase 90 transações disponíveis no Banco 24 Horas e tem outros que operam com um set mais limitado, que normalmente é saque, saldo, extrato, depósito, empréstimo. Esses são, acho que, as principais transações que eles oferecem. No próximo bloco eu vou querer falar do futuro, mas antes da gente encerrar esse, eu quero voltar lá na minha primeira pergunta, porque depois que você fez todo esse caminho, acho que a coisa ficou um pouco mais clara para mim do ponto de vista dos Brasis que existem, né? Definitivamente, depois que você me contou tudo isso, e como eu falei, no próximo bloco a gente vai falar de futuro. O dinheiro não morreu, né? Muito Não pelo morreu. contrário, né? A gente escuta e a gente lê nas matérias da mídia de que o Pix está dominando completamente, mas quando você me dá todo esse cenário, eu vejo o interior das grandes cidades, mesmo São Paulo, né, que é uma cidade que tem aí uma questão toda de digitalização, a cidade em si, mas tem todo o interior que ainda não recebeu isso. Você tem o Rio de Janeiro como uma cidade, como uma capital, mas você tem o interior. Você pega, por exemplo, Minas Gerais, você tem BH ali, obviamente mais digital, etc., mas você tem um interior muito grande. E olha que eu falei só de 3 estados. Isso. Se a gente for para o Brasil inteiro, você falou que 70% das pessoas ainda utilizam o numerário, que é o que a gente chama de dinheiro. Exatamente. Definitivamente não morreu, né? Não morreu de jeito nenhum. E eu acho que, muito provavelmente, a gente não deve ver uma redução tão expressiva nos próximos anos. É claro que a gente vem vendo uma queda ano a ano, né? E a gente mede isso. Acho que talvez a Tecban seja a empresa que consiga ver isso mais fortemente no mercado, justamente pela conexão, pela presença. Mas a gente entende que o numerário segue sendo muito utilizado, né? E utilizado da forma... Tem o cliente, por exemplo, que é o pensionista do INSS hoje. Esse é um cliente que é um cliente, muitas vezes, que saca todo o dinheiro quase que de uma vez. Né? Quando a gente acompanha os perfis desses clientes, né, ele vai 1 ou 2 vezes, saca o dinheiro dele e faz tudo o que ele precisa naquele mês com esse dinheiro. Né? A gente tem aquelas pessoas que ainda recebem dinheiro, tem muita gente que recebe dinheiro. Né? Quando a gente vai para segmentos que estão muito relacionados, por exemplo, ao agronegócio, existe o pagamento, ele é feito muitas vezes em dinheiro. E as pessoas tiram mesmo o dinheiro e levam todo o dinheiro. E usam o dinheiro, elas usam o dinheiro no dia a dia, elas usam o dinheiro na venda, né, do seu Zé, elas usam o dinheiro na farmácia, elas usam o dinheiro para pagar as despesas das crianças e assim por diante. É uma cultura que às vezes a gente aqui,
completamente eliminou por algum motivo. A gente aqui, eu digo, por exemplo, numa grande cidade, não só São Paulo, e que a gente tem um Brasil inteiro ainda para entender, e não só entender, como atender da melhor forma possível. Exato. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho então de futuro. Daqui para frente, como é que as coisas vão ser. A gente volta daqui um minutinho pra gente continuar essa entrevista aqui no Varejista, tá bom? Um minutinho para você. BMC News, informação que gera valor. Até já.